Em 21 de abril de 2026, eleitores da Virgínia foram às urnas em uma das eleições especiais mais consequentes da história política americana recente. E esta manhã, em vez de autorreflexão, em vez de uma avaliação sóbria do que deu errado para seu partido, o presidente dos Estados Unidos foi ao Truth Social com um colapso em letras maiúsculas. Trump postou em sua rede de mídia social: Virgínia, vote não para salvar seu país. Isso foi antes da votação. Após a votação, piorou, muito piorou. O MAGA entrou em colapso depois que eleitores da Virgínia se voltaram contra Donald Trump em um referendo crítico que poderia influenciar o resultado das eleições de meio de mandato. Na quarta-feira à tarde, o presidente publicou uma declaração que dizia, em parte, uma eleição fraudulenta ocorreu na noite passada na grande comunidade da Virgínia. Ele alegou que os republicanos estavam vencendo o dia todo até que houve uma enorme queda de votos por correio. Ele chamou o resultado de vitória desonesta e exigiu que os tribunais corrigissem essa travessura de justiça. Ele também alegou, e esta é uma citação direta: como todos sabem, sou uma pessoa extraordinariamente brilhante, e nem mesmo eu tinha ideia do que diabos eles estavam falando no referendo. Agora, pare e pense sobre isso por um momento. O presidente dos Estados Unidos perdeu uma eleição crítica na Virgínia, e sua resposta foi chamar a si mesmo de extraordinariamente brilhante, culpar os votos por correio e insistir que tudo foi fraudado. Sem evidências, sem ação judicial, apenas um birra nas redes sociais. Isso importa. Isso importa porque não é apenas sobre a Virgínia. É sobre o que vem em novembro. É sobre as eleições de meio de mandato de 2026. E é sobre um padrão de comportamento que deveria preocupar todos os americanos, independentemente do partido. Porque o que Trump acabou de fazer, este manual de gritar fraudado toda vez que perde, é uma das coisas mais corrosivas acontecendo para a democracia americana agora. E vou analisar cada detalhe do que aconteceu na Virgínia, como começou a guerra de redistribuição, quem a iniciou, por que as alegações de Trump sobre fraude são completamente infundadas, e por que o que ele está fazendo agora está lançando as bases para rejeitar os resultados das eleições de meio de mandato de novembro se os republicanos perderem. Fique comigo durante todo o vídeo, porque no final vou dar os passos concretos que cada eleitor americano pode tomar para se opor a esse tipo de manipulação. Vamos começar do início. Em 21 de abril de 2026, a Virgínia realizou uma eleição especial. A Emenda Constitucional de Referência Legislativa do COPA de Redistribuição Legislativa do Congresso da Virgínia estava na cédula da eleição especial como uma emenda constitucional de referência legislativa. Em linguagem simples, foi perguntado aos eleitores: a legislatura estadual da Virgínia deve ser autorizada a redesenhar temporariamente as linhas dos distritos congressuais do estado antes das eleições de meio de mandato de 2026. Deixe-me desdobrar isso ainda mais.
Distritos congressuais são as áreas geográficas de onde cada membro da Câmara dos Representantes é eleito. Cada estado é dividido nessas zonas. Normalmente, as linhas são desenhadas uma vez a cada 10 anos após o censo, aquela grande contagem populacional que o governo faz. Redistribuição significa simplesmente redesenhar essas linhas. A pergunta da cédula foi: a Constituição da Virgínia deve ser emendada para permitir que a Assembleia Geral adote temporariamente novos distritos congressuais para restaurar a justiça nas próximas eleições, enquanto garante que o processo de redistribuição padrão da Virgínia seja retomado? Essa era a pergunta. Sim ou não? Simples. Eleitores da Virgínia aprovaram estreitamente o referendo para redesenhar o mapa congressional do estado, com aproximadamente 51,5% votando sim e 48,6% votando não, e 97% das cédulas contadas, de acordo com a Associated Press. Essa é uma margem de aproximadamente 89 mil votos. Especificamente, 1.504.538 eleitores disseram sim e 1.4.808.5.785 disseram não. Próximo. Sim. Extremamente apertada em comparação com algumas eleições. Absolutamente. Mas uma vitória é uma vitória, e esta teve consequências massivas. O mapa proposto daria aos democratas uma chance de vencer 10 dos 11 distritos congressuais da Virgínia, uma mudança dramática da atual divisão 6-5 na delegação da Câmara da Virgínia. Deixe-me repetir isso para que fique claro. Agora, a Virgínia envia 6 democratas e 5 republicanos para a Câmara dos Representantes dos EUA. Sob o novo mapa, isso poderia se tornar 10 democratas e apenas um republicano. Isso é uma oscilação potencial de 4 cadeiras. E em uma Câmara onde a maioria é decidida por dígitos únicos, 4 cadeiras podem mudar tudo. Eleitores da Virgínia aprovaram um plano de redistribuição de meio de década na terça-feira que poderia aumentar as chances dos democratas de ganhar 4 cadeiras adicionais da Câmara dos EUA nas eleições de meio de mandato de novembro, que decidirão o controle do Congresso estreitamente dividido. Agora, aqui está o que Trump disse sobre esse resultado. Ele chamou de fraudado. Culpou quedas de votos por correio. Exigiu que os tribunais intervissem. E disse que nem mesmo ele, uma pessoa extraordinariamente brilhante, conseguia entender a pergunta da cédula. Vamos lidar com cada uma dessas alegações uma de cada vez. Primeiro, a alegação de fraude. A eleição não foi fraudada. Não há evidências de que fosse fraudada. Ninguém, nem mesmo os republicanos da Virgínia, que estão furiosos com o resultado, produziu uma única peça de evidência de fraude, manipulação ou má conduta. Como o artigo de referência do MSDC observa, a eleição na Virgínia não foi fraudada. Nada sobre a eleição foi desonesto. Isso não foi uma travessura de justiça,
e poucos realmente acreditam que o presidente incumbente é uma pessoa extraordinariamente brilhante. Pesquisas antes da votação mostravam que esta seria uma eleição acirrada. A eleição foi acirrada, e o resultado era esperado ser próximo. Os democratas venceram estreitamente. Essa era a previsão. Esse era o resultado. Não há nenhuma conspiração necessária para explicar o que aconteceu. Segundo, a reclamação sobre a queda de votos por correio. Este é um dos truques mais antigos do Manual de Negação de Eleições. Eis como funciona. Quando as urnas fecham, oficiais de eleição começam a contar votos. Os votos de eleição em pessoa geralmente são relatados primeiro porque são os mais fáceis de processar. Esses votos tendem a se inclinar para republicano porque eleitores republicanos, especialmente na era Trump, são mais propensos a votar em pessoa no dia da eleição. Eles têm que ser verificados, os envelopes abertos, as cédulas digitalizadas. Na Virgínia, como na maioria dos estados, os votos são contados após o fechamento das urnas com resultados iniciais esperados no final daquela noite e resultados mais completos durante a noite ou no dia seguinte. E aqui está o ponto-chave. Eleitores por correio e eleitores em áreas urbanas de alta população tendem a se inclinar para democrata. Então, o que Trump descreve como uma queda de votos suspeita é na verdade apenas contagem de votos normal. Como o artigo do MSNBC explica, leva mais tempo para contar cédulas em áreas de alta população e na Virgínia, áreas de alta população tendem a ter muitos eleitores democratas. Não há nada malévolo sobre tudo isso. Isso é exatamente o que aconteceu em 2020. Trump viu as primeiras vantagens do dia da eleição desaparecerem conforme os votos por correio eram contados. Ele chamou de fraude naquela época. Não era fraude naquela época, e não é fraude agora. Terceiro, sua reclamação sobre a linguagem da cédula sendo confusa. Trump alegou que nem mesmo ele, uma pessoa extraordinariamente brilhante, conseguia entender a pergunta. Agora, o Comitê Nacional Republicano realmente apresentou uma ação judicial contra o Departamento de Eleições da Virgínia em fevereiro de 2026, e, entre outros desafios, alegou que o título da cédula era enganoso. Mas aqui está o que aconteceu. Em 4 de março, a Suprema Corte da Virgínia decidiu que a medida poderia ser colocada na cédula de abril com o título da cédula vigente. O tribunal mais alto do estado analisou a linguagem da cédula e disse que estava tudo bem. Avançou. Os eleitores votaram. A reclamação sobre confusão foi litigada e rejeitada antes mesmo de a eleição acontecer. Trump levantando isso depois de perder não muda a decisão legal. E aqui está o ponto sobre esse argumento de confusão que culparam as mensagens republicanas. Ambos os lados afirmam que o outro lado confundiu eleitores. Isso é política. Não é evidência de fraude. Por que esse padrão de comportamento é tão perigoso? Porque,
como Jamel Bouie do New York Times resumiu recentemente, para este presidente, como deveríamos saber agora, uma eleição fraudada é aquela que ele perdeu ou não venceu a seu contento. Esse é o cerne do problema. Para Trump, fraudado não significa que houve fraude real. Significa que o resultado não era o que ele queria. Agora, preciso levá-lo de volta ao início dessa guerra de redistribuição inteira porque o contexto é crítico. Trump está gritando fraude sobre a Virgínia, mas foi ele quem acendeu esse fogo em primeiro lugar. Em junho de 2025, o New York Times informou que a administração Trump havia solicitado à liderança republicana no estado do Texas redistribuir os limites legislativos do estado para beneficiar os republicanos. Deixe-me explicar o que isso significa. Redistribuição, redesenho de linhas de distrito, geralmente acontece uma vez a cada 10 anos após um novo censo. O último censo foi em 2020. Linhas foram desenhadas, estados seguiram adiante, mas no meio da década, sem novos dados de censo, Trump pressionou o Texas para rasgar esses mapas e desenhar novos. Por quê? Porque ele queria mais cadeiras republicanas. De acordo com o Times, a proposta começou em meio a preocupações de Trump e seus aliados de que uma perda republicana nas eleições de Câmara dos Representantes de 2026 poderia prejudicar a agenda legislativa de Trump e levar a investigações. Então, a motivação não era justiça. A motivação não era a melhor representação para texanos. A motivação era proteger o poder de Trump. Ele estava preocupado em perder a Câmara. Ele estava preocupado com investigações e decidiu que a maneira de evitar isso era fraudar, e uso essa palavra deliberadamente, as linhas de distrito. Trump fez sua própria chamada com republicanos do Texas, instando-os a dar ao Estado 5 cadeiras republicanas adicionais. 5 cadeiras assim. Não porque a população havia mudado, não porque comunidades precisavam de melhor representação, porque ele queria 5 mais cadeiras para seu partido. E aqui está a citação famosa que democratas usaram contra ele desde então. Trump disse aos Squawk Box da CNBC: "Recebi o voto mais alto na história do Texas, como você provavelmente sabe, e temos direito a 5 cadeiras a mais." Direito? Deixe essa palavra ficar com você. O presidente acredita que tem direito a cadeiras congressuais, não que eleitores deveriam decidir, não que o processo deveria ser justo, que ele tem direito. Em 9 de julho de 2025, Abbott convocou uma sessão especial da legislatura do Texas para discutir redistribuição. O impulso para a sessão foi uma carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos dando à legislatura do Texas autoridade legal para redistribuir seus limites legislativos. Agora, preste atenção a essa parte. O Departamento de Justiça de Trump, enviou uma carta ao governador do Texas, essencialmente dando-lhe cobertura legal para fazer isso. Como parte dessa campanha de pressão,
O DOJ enviou a Abbott e ao procurador-geral Ken Paxton uma carta alertando-os de que 4 de seus distritos congressuais existentes eram distritos de coligação inconstitucionais. Então, o próprio Departamento de Justiça de Trump fabricou uma justificativa legal para exatamente a redistribuição que Trump estava exigindo. É um circuito fechado. Trump diz: redesenhe os mapas. Seu DOJ diz: veja. Encontramos uma razão legal para você redesenhar os mapas. E então o Texas redesenha os mapas. Em 20 de agosto de 2025, a Câmara do Estado do Texas passou por mapas congressuais que visariam 5 cadeiras mantidas por democratas, todas elas sendo distritos de coligação consistindo em populações majoritariamente minoritárias. A votação foi 88-52, uma votação partidária. Todos os republicanos votaram a favor. Todos os democratas votaram contra. E aqui está o que torna isso ainda mais horrível. O mapa congressional visa Mark Veazey, Greg Casar, Lloyd Doggett, Julie Johnson e Al Green, membros do Congresso representando comunidades em grande parte minoritárias. O mapa foi projetado para eliminar seus assentos, para diluir o poder de voto de texanos negros e hispânicos. Democratas do Texas lutaram contra isso. Democratas da Câmara do Texas deixaram o estado durante o incomum redesenho de meio de década, atrasando a aprovação dos mapas e atraindo atenção nacional para o que se tornou uma batalha de redistribuição multi-estado. Eles literalmente fugiram do estado assim como tinham feito em 2003 durante o último roubo de poder de redistribuição de meio de década sob tom de lei. Mas republicanos tinham os votos. Os mapas passaram. E então os dominós começaram a cair. Uma vez que o Texas desenhou novos mapas, uma reação em cadeia começou em todo o país. Esse é o contexto crítico para entender a Virgínia. A redistribuição começou quando o Texas fraudou seu mapa congressional para beneficiar republicanos a pedido do presidente Donald Trump. Estados liderados por republicanos Missouri e Carolina do Norte logo seguiram passando novos mapas congressuais com o objetivo de ganhar mais cadeiras republicanas. Em resposta, estados liderados por democratas começaram o processo de fraudar seus próprios mapas congressuais para neutralizar ganhos republicanos. A Califórnia foi a primeira passando uma emenda para redesenhar o mapa congressional do estado para beneficiar democratas. A Virgínia seguiu e anunciou um processo para redesenhar seus distritos também. Deixe-me analisar cada estado porque os números importam. Texas, atualmente, republicanos detêm 25 dos 38 assentos da Câmara do Texas. Para pegar 5 assentos adicionais, republicanos visaram 3 distritos do sul do Texas e um cada nas áreas de Houston e Dallas. Agora, os mapas estão sendo desafiados legalmente. Um painel de juízes federais bloqueou a tentativa do Texas de usar novos mapas congressuais em 2026.
Legisladores estaduais republicanos desenharam os novos distritos para pegar 5 assentos adicionais da Câmara dos EUA após uma campanha de pressão promovida pela equipe política do presidente Donald Trump. No entanto, a Suprema Corte entrou e suspendeu essa decisão, significando que os novos mapas ainda poderiam ser usados. Esse caso está em andamento. Missouri seguiu o exemplo do Texas, redesenhou um distrito em favor dos republicanos. Carolina do Norte, Missouri e Carolina do Norte republicanas criaram alguns assentos adicionais favoráveis ao GOP em seus estados. Ohio, em um redesenho já programado, Ohio criou 2 assentos adicionais que se inclinam ligeiramente para o GOP. Agora, do lado democrata, Califórnia, através de um referendo que eleitores aprovaram no final do ano passado, a Califórnia suspendeu os mapas desenhados pela Comissão de Redistribuição de Cidadãos da Califórnia através do ciclo de 2030 e os substituiu por novos mapas, dando democratas até 5 novos assentos. Essa foi uma resposta direta ao Texas. Utah, um mapa ordenado pelo tribunal deu democratas um assento adicional. E então veio a Virgínia. Com o movimento da Virgínia, democratas ganharam uma vantagem em 10 assentos em todo o país, 5 na Califórnia, 4 na Virgínia e uma mudança ordenada pelo tribunal em Utah. Então, deixe-me fazer as contas. Todas essas mudanças republicanas poderiam dar republicanos 9 assentos a mais. Democratas contra-atacaram com 10 assentos em toda a Califórnia, Virgínia e Utah. Essa vantagem republicana é apagada pelo resultado da Virgínia. Essa é exatamente a razão pela qual Trump está tão furioso. Ele começou essa guerra de redistribuição esperando sair à frente. Ele pressionou Texas, Missouri, Carolina do Norte e Ohio para dar-lhe uma vantagem. E agora, com a Virgínia, democratas apagaram essa vantagem e possivelmente a inverteram a seu favor. Se assim for, assistiu Trump sofrer um golpe importante, que promoverá perguntas renovadas sobre sua astúcia e julgamento político. Foi Trump, afinal, quem iniciou essa onda de fraude em agosto de 2025, exigindo que republicanos do Texas se envolvessem em contorções geográficas para privar democratas, tanto quanto possível, de capturar a Câmara dos Representantes. Ele iniciou essa luta e está perdendo. Agora, quero ter certeza de que todos que assistem entendem o que é fraude eleitoral porque é o coração de toda essa história. Fraude eleitoral é quando políticos propositalmente agrupam eleitores para beneficiar um partido ou outro. Aqui está um exemplo simples. Imagina um estado com 100 eleitores. 60 deles votam democrata e 40 votam republicano. Isso refletiria as preferências reais dos eleitores. Mas com fraude, o partido no poder pode desenhar as linhas para que os 40 eleitores republicanos sejam espalhados muito bem, empacotados em alguns distritos, espalhados levemente em outros, para vencer 6 ou até 7 desses 10 distritos,
mesmo que representem apenas 40% da população. É assim que você pode ter uma minoria de eleitores controlando uma maioria de assentos. Existem dois truques principais. Empacotamento é quando você enche o máximo possível de eleitores do partido opositor em alguns poucos distritos. Eles vencem esses distritos por grandes margens, 80%, 90%, mas desperdiçam todos esses votos. Depois a divisão, onde você divide comunidades de eleitores do partido opositor em vários distritos para que nunca tenham números suficientes para vencer em nenhum lugar. Mas democratas também fazem isso. O novo mapa da Califórnia é uma fraude. O novo mapa da Virgínia é uma fraude. Ninguém com uma cara séria pode chamar nenhum deles de justo no sentido tradicional. Mas aqui está a questão moral e estratégica. Se um lado começar a julgar sujo, o outro lado tem uma obrigação de continuar julgando limpo. Ou eles combatem fogo com fogo. Para 2026, pelo menos, republicanos iniciaram um processo sujo e foram encontrados com uma resposta bem-sucedida e suja de democratas nacionais. Democratas realmente tinham tentado corrigir esse problema antes. Democratas tinham tentado e falhado em banir fraude eleitoral partidária quando controlavam ambas as câmaras do Congresso sob a administração Biden. Eles pressionaram pela Lei para o Povo e pela Lei de Avanço dos Direitos de Voto John Lewis. Ambos teriam criado padrões federais para redistribuição justa. Ambos falharam no Senado por causa da obstrução. E antes disso, vários estados azuis voluntariamente abriram mão de fraude eleitoral partidária. Estados azuis como Califórnia, Virgínia, Colorado e Washington emendaram suas constituições para colocar redistribuição nas mãos de comissões bipartidárias. Eles fizeram a coisa certa. Criaram comissões independentes. Estados vermelhos não se mexeram com tal preciosismo de bom governo. Texas, Carolina do Norte, Missouri, eles mantiveram controle partidário do desenho de mapas. E quando Trump deu o sinal, eles usaram esse poder agressivamente. Então, o que aconteceu com a Virgínia foi uma reversão de sua própria reforma. Eles tinham criado uma comissão de redistribuição bipartidária depois que eleitores aprovaram em 2020. Virgínia, similarmente à Califórnia, tem uma comissão para redesenhar seus distritos congressuais, e líderes estatais da Virgínia tinham proposto uma emenda constitucional para contornar a comissão e aprovar um novo mapa congressional. Isso é uma coisa desconfortável para muita gente. Democratas na Virgínia tiveram que dizer: sabemos que criamos essa comissão. Sabemos que virginianos votaram por ela. Mas o outro lado está trapaceando. E se não respondermos, perdemos representação para milhões de pessoas. A gerenciadora de campanha do lado pró-redistribuição, Karen Charles Dong, colocou dessa forma:
Eleitores da Virgínia escolheram lutar contra o esforço de Trump para fraudar mapas congressuais antes das eleições de meio de mandato de 2026. O caminho para retomar a Câmara dos Representantes dos EUA é fundamentalmente diferente esta noite, porque virginianos escolheram agir. Essa não foi uma eleição especial tranquila e sob o radar. Ambos os partidos colocaram tudo o que tinham nesse referendo. Apoiadores do mapa, liderados por figuras nacionais como o ex-presidente Barack Obama e o líder democrata da Câmara Hakeem Jeffries, enquadraram a mudança como necessária para servir como verificação do presidente Donald Trump e das políticas republicanas durante seus últimos 2 anos na Casa Branca. Democratas enquadraram o esforço como uma resposta a Trump, promovendo o plano com anúncios apresentando o ex-presidente dos EUA Barack Obama. O enquadramento foi claro. Trump está tentando fraudar as eleições de meio de mandato através da redistribuição, e virginianos precisam de tê-lo. Do lado republicano, o presidente da Câmara Mike Johnson e vários funcionários republicanos da Virgínia, incluindo o ex-governador Glenn Youngkin, fizeram campanha contra as ações de redistribuição dos democratas no estado. Conforme republicanos trabalhavam duro para mobilizar conservadores em áreas rurais para se opor ao mapa. O ex-governador republicano Glenn Youngkin chamou o plano de desonesto e desavergonhadamente enganoso em um comício na segunda-feira à noite. E então, no último minuto, Trump em pessoa saltou. O presidente Trump fez um argumento para virginianos na segunda-feira à noite, instando eleitores a rejeitar uma medida de redistribuição que poderia dar democratas até 4 oportunidades de se posicionar na Câmara. Esse referendo é um roubo de poder partidário descarado que ninguém realmente nunca viu algo assim. Trump disse em uma chamada de telecomício com o presidente da Câmara Mike Johnson. Agora, aqui está a ironia que deveria atingi-lo como um trem de carga. Trump chamou o referendo da Virgínia de um roubo de poder partidário descarado, mas o que ele fez no Texas? Ele literalmente ligou para republicanos do Texas e exigiu 5 novos assentos para seu partido. Ele disse que tinha direito a esses assentos. Essa é a definição de um roubo de poder partidário. Então, quando ele diz que a Virgínia é um roubo de poder, o que ele quer dizer é que apenas republicanos têm permissão para redesenhar mapas. Quando fazemos isso, é patriotismo. Quando eles fazem, é fraude. O porta-voz da Câmara da Virgínia, Don Scott, teve uma resposta direta depois que os resultados saíram. A Virgínia acabou de chutar o traseiro de Donald Trump, disse Scott à CNN na terça-feira à noite. O rejeitamos em cada eleição estadual onde ele está próximo de aparecer na cédula. Scott argumentou que o movimento de última hora de Trump para apoiar eleitores ajudou a causa democrata no final. Tudo que ele fez foi acordar virginianos e deixá-los entender a ameaça que ele é. Essa é uma afirmação ousada, mas os números a apoiam.
A margem foi muito menos que o triunfo de 15 pontos da governadora democrata Abigail Spanberger no ano passado ou a vitória de quase 6 pontos de Kamala Harris sobre Donald Trump em 2024. A vitória foi apertada, mas dada a natureza de uma eleição especial, baixa comparecimento, pergunta de cédula confusa, votação de um único assunto, o fato de que democratas conseguiram é significativo. E aqui é onde a história toma uma volta fascinante. Porque enquanto Trump grita fraude, seu próprio partido está se despedaçando sobre quem é realmente a culpa. Republicanos culpam falta de apoio nacional depois de perderem estreitamente o referendo de redistribuição da Virgínia, que poderia aumentar a contagem de assentos da Câmara dos Democratas. Republicanos apontam dedos depois de perder estreitamente, o que poderia dar democratas até 4 assentos adicionais da Câmara dos EUA antes das eleições de meio de mandato. Um estrategista enfatizou que, em última análise, se você é a Casa Branca, você iniciou essa luta de redistribuição no ano passado, e é melhor ter certeza de que está dando a todas as pessoas do seu lado os recursos de que precisam para terminar a batalha. Se isso vai ser um elemento tão central de sua maioria historicamente estreita na Câmara, leia isso cuidadosamente. Um estrategista republicano está culpando a Casa Branca, não os democratas, não os eleitores, a Casa Branca. Eles iniciaram essa luta e não deram ao seu próprio lado os recursos para ganhar. Mas fica ainda mais explosivo que isso. A antiga representante Marjorie Taylor Greene culpou o presidente Donald Trump por uma vitória democrata na Virgínia na terça-feira, alegando que as traições do presidente a partes do movimento MAGA teriam consequências devastadoras nas eleições de meio de mandato. Marjorie, a mulher que foi uma vez o aliado mais leal do Trump em todo o Congresso, a mulher que carregava água para ele através de 2 impeachments, 6 de janeiro e tudo mais. Ela agora está culpando Trump por essa perda. Greene diz: um estado que já foi vermelho está se tornando um dos estados mais azuis porque as pessoas não querem apoiar republicanos agora. E então a adaga. Trump terindo a asa America First do MAGA vai ter consequências devastadoras nas eleições de meio de mandato. Greene continuou listando questões que ela disse causaram uma revolta na direita e um êxodo em massa de eleitores Trump da America First, incluindo a guerra com o Irã, inflação mais alta e o manuseio da administração de arquivos relacionados ao condenado agressor sexual Jeffrey Epstein. Mas não é apenas Trump, é também os republicanos na Câmara e no Senado. Ela escreveu: eles amam as doações e as festas e elogios que recebem de grandes doadores e lobistas representando grandes corporações. Agora, a relação de Greene com Trump vem se deteriorando há meses. Seu desentendimento com o presidente começou com seu empurrão para liberar os arquivos de Epstein, chegando a novos níveis nas últimas semanas depois que Trump ameaçou destruir toda a civilização do Irã, após o qual Greene pediu que a 25ª emenda fosse invocada contra ele. Mas a significância aqui não é apenas Greene versus Trump. É o que isso revela sobre o estado do Partido Republicano.
Quando sua voz populista mais proeminente está culpando o presidente por uma perda eleitoral, quando membros do partido estão culpando a Casa Branca por não fornecer recursos, quando o apontamento de dedos acontece dentro de horas depois que as urnas fecham, isso lhe diz que a coligação está se fraturando. E em vez de abordar qualquer uma dessas preocupações legítimas, o conflito com o Irã, inflação, os arquivos de Epstein, as falhas políticas reais que podem estar afastando eleitores, Trump vai para sua configuração padrão. Foi fraude. Isso não é novo. Esse é um padrão que volta mais de uma década. E acho que é importante caminhar pela história para que você possa ver como tudo é previsível. Em 2016, antes da eleição, Trump disse que se perdesse para Hillary Clinton, seria porque a eleição foi fraudada. Ele venceu. Ele parou de reclamar. Em 2016, após vencer, ainda alegou que 3 a 5 milhões de pessoas votaram ilegalmente. A razão, ele diz, que perdeu o voto popular. Ele estabeleceu uma comissão para investigar. Não encontrou nada e foi discretamente dissolvida. Em 2020, meses antes da eleição, Trump começou a dizer que votos por correio levariam à eleição mais fraudulenta da história. Ele perdeu. Ele alegou que foi roubada. Ele apresentou mais de 60 ações judiciais. Ele perdeu todos exceto um caso processual menor que não mudou nenhum voto. Seu próprio procurador-geral, Bill Barr, disse que não havia evidência de fraude generalizada. Seu próprio chefe de segurança cibernética disse que era a eleição mais segura da história americana. E ainda assim Trump continuou o caminho todo até 6 de janeiro. Em 2024, antes da eleição, Trump disse que se perdesse, significaria que democratas trapacearam. Ele venceu. Ele parou de reclamar. E agora em 2026 com a Virgínia, o exato mesmo playbook. A eleição na Virgínia não foi fraudada. Nada sobre